Uma outra coisa que precisa ser levada em consideração é em relação à quantidade de postagens que eu faço, tá? Se eu quero ter um perfil ativo, um perfil que as pessoas percebam, é importante que eu tenha ali postagens constantes a respeito daqueles assuntos que eu, no caso, acho interessante serem levados para o meu público, né? Então, lá atrás a gente falou que é importante a gente identificar um nicho, um segmento, e a partir daí fazer as postagens em cima disso. Então, é legal que a gente tenha uma rotina de postagens, de publicações. Quantas postagens, por exemplo, eu vou fazer por semana? E existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, Instagram e Facebook é importante a gente postar todo dia, né? Confesso que nem eu consigo fazer isso. Não por não ter assunto, mas por não conseguir realmente preparar as coisas para postar. E eu tenho que me organizar até para passar por cima dessa barreira, porque isso é questão também de organização. Mas se eu escolhi um tema que eu não tenho assunto também para postar todos os dias, isso é ruim. Quer dizer que eu não tenho domínio em relação àquela área. Então, eu preciso me organizar, né? Para que eu possa, a partir de um determinado momento, ter condições de falar a respeito daquele assunto constantemente, todo dia. Sejam publicações gravadas, sejam publicações em textos, em frases, em imagens, mas é importante que eu tenha ali condição de ter conteúdo para que todo dia eu possa colocar alguma coisa para o meu público, para a minha comunidade. Isso vai fazendo com que o meu perfil fique vivo. E aí, com esse trabalho de formiguinha, né, que eu falei que é preciso ter, a gente vai criando uma certa relevância dentro daquela comunidade que a gente quer, no caso, atingir. É um processo, né, complexo, que eu estou passando por ele também, estou a cada dia aprendendo um pouco mais a respeito de tudo isso, mas é um processo que é válido e que a gente consegue sim conduzir e fazer ao longo do nosso dia a dia com grande responsabilidade. Então, gente, por que que tudo isso é legal? Porque a gente vai criando uma certa autoridade em relação àquilo que a gente comunica. Então, se eu comunico muitas coisas relacionadas a marketing, eu, ao longo do tempo, vou me tornando uma autoridade em relação ao marketing. Se eu publico muitas coisas relacionadas à gestão, né, eu vou me tornando uma autoridade em relação àquele tema gestão. Se eu publico muitas coisas relacionadas à mecânica de automóveis, eu já vi vários vídeos interessantíssimos sobre mecânica, sobre utilização de produtos no motor e tal, eu passo a ser uma autoridade naquele assunto, tá? Então, essas ferramentas, as redes, essas plataformas, se a gente consegue identificar uma linha, um segmento, se a gente consegue conversar com o nosso público, passando não só informações em relação ao que eu comercializo, ao que eu vendo, mas também informações relevantes que promovam o crescimento daquela pessoa que está do outro lado. Se a gente consegue fazer isso, a gente vai criando uma certa autoridade naquele assunto. E as pessoas começam a nos identificar como realmente uma pessoa que tem conhecimento em relação àquilo que fala. Então, o primeiro passo é justamente esse. Se você está aí há muito tempo parado, se não tem uma movimentação nas suas redes, então comece devagar. Se você não posta nada, eu vejo vários perfis, né, que estão no ar há bastante tempo e não tem nenhuma publicação. Então você poste uma vez por mês, né? Se você só posta uma vez por mês, então passe a postar 2 vezes por mês, né? Se você posta 2 vezes por mês, passe a postar uma vez por semana. Se você posta uma vez por semana, passa a postar 2, né? E assim por diante. E aí você vai vendo que você vai começar a interagir com as pessoas que estão, digamos assim, do outro lado, e que de certa forma tem um certo interesse
ou naquilo que você quer falar, ou nas suas postagens em si, ou na sua estética, enfim, né? As intenções aí podem ser muitas. E é engraçado que muita gente não posta por medo, né? Muita gente não posta porque tem vergonha de colocar alguma coisa no Instagram, por exemplo, e não saber o que o seu público vai achar, ou se vai ter comentário e tal. Mas se a gente ficar com esse medo, a gente acaba não avançando, né? Não dando andamento, digamos assim, para aquilo que a gente pode fazer e pode utilizar a nosso favor. Uma coisa que toma muito tempo também é a interação que a gente tem que ter com o nosso público. Então, quando a pessoa curte uma foto nossa, é interessante dar uma olhada no perfil da pessoa, ver se vale a pena seguir aquela pessoa, ver se de repente ela tem uma publicação que pode ser também curtida. Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer, é o trabalho de formiguinha, né? Se ao longo do tempo também a gente vai vendo que a gente segue muita gente e que nem todo mundo ali é relevante dentro do contexto que eu quero para o meu perfil, é importante também que a gente deixe de seguir, assim como vão deixar de seguir a gente algumas pessoas que também podem aí ao longo do tempo perceber que de repente aquele perfil, o nosso perfil, não é tão relevante para ela assim. E é até legal, gente, que isso aconteça, porque a gente vai formando uma comunidade que está muito, digamos assim, engajada com aquilo que a gente quer comunicar, e isso é importante. Isso é importante, inclusive lá para frente, né, a gente fazer o que nós comentamos na aula passada, que é justamente poder futuramente levar alguma coisa ali para essa comunidade, para esse público, que nos dê algum tipo de retorno.